E o que seria o pop? Para mim o pop ele vem numa leitura após a música popular. Por quê? O pop ele pega cada maneira dessa de fazer e dá a sua própria leitura, a sua própria roupagem. E você precisa atender alguns requisitos para você fazer música pop. Por exemplo, um sertanejo. Como que um sertanejo passa de música regional para música pop? Né? Quando a gente vê um sertanejo, por exemplo, uma moda de viola, uma construção assim muito regional que só é escutada ali, por exemplo, no interior de certas regiões. Muita gente às vezes nem tem contato, nem conheceu uma moda de viola, por exemplo, que é uma coisa completamente regional, característica dali. E como que o sertanejo ganha o aspecto pop, né? Com o sertanejo universitário, por exemplo, que já coloca uma roupagem estética pré-definida naquele gênero ali. Para você fazer sertanejo universitário, por exemplo, você tem que cumprir alguns pré-requisitos, né? Normalmente, aquela construção ali, ela vai ganhar outros elementos, por exemplo, a moda de viola não é sertanejo universitário, né? Um sertanejo universitário já bebe mais na fonte do rock and roll também, por exemplo, umas coisas mais retas, a construção com mais elementos, né? A adição da bateria, por exemplo, baixo, os arranjos com muita convenção, uma letra normalmente desapegada assim de questões sociais e críticas, né? É uma coisa mais voltada para o entretenimento ou para ações cotidianas. Algumas vezes algumas vezes não. Normalmente esses gêneros que se popularizam, né? Que tornam uma esfera, que entram para a esfera pop, né? Que é ser conhecido, por exemplo, em esfera nacional. No nosso caso, música popular brasileira, né? O que seriam as músicas populares brasileiras? São as músicas que se tornaram populares em toda a extensão do nosso território, né? E por que elas chegaram nesse status, né? Aí é um processo bem complexo que a gente vai estar destrinchando aqui, que extrapola até as questões musicais, na verdade, né? Que aí já entram questões de o que está por trás ali daquela produção, daquela música, como que o artista se coloca, como que o artista vende o produto dele, como que o artista espalha e se comunica, né? Como que ele faz a entrega desse produto, né? Então a gente vai estar vendo tudo isso com calma. Mas normalmente um processo interessante, por exemplo, da gente falar de popularização, né? O Luiz Gonzaga, por exemplo, fez isso com forró, né? Como que ele fez isso? Como que aconteceu esse processo? De maneira geral, os gêneros que se popularizam, mesmo que seja em pequenos aspectos, eles ainda conservam muitos elementos ali da música regional, né? Então o Luiz Gonzaga, como que aconteceu esse processo, né? Ele veio do Nordeste, né? Se mudou para o Rio de Janeiro e começou a divulgar a música dele no Rio de Janeiro, né? A música que ele fazia lá, e não só a música que ele fazia. O que ele trouxe para o Rio de Janeiro? Ele trouxe a cultura nordestina para o Rio de Janeiro. E a cultura nordestina naquele caso era o quê? Era o jeito de falar, era a forma de enxergar as coisas, a própria pobreza do local, uma característica bem forte do tipo de instrumento utilizado ali. A sanfona, por exemplo, é muito forte, né? É um timbre, né? A gente estava falando de pilares, e aí entra, por exemplo, um gênero onde esse timbre, por exemplo, ele exerce uma função muito forte, né? Muito característica. Quando você fala de forró, normalmente as pessoas já visualizam ali o acordeon, a sanfona, né? Isso é natural, por quê? Porque é um gênero que carrega muita regionalidade, né? Muita coisa de cultura local ainda. Então por isso que é fácil às vezes identificar certos elementos. A princípio o importante é isso, a gente começar a analisar as músicas, começar a perceber certas coisas que a gente só percebia na esfera inconsciente. Entendeu? Trazer isso para a esfera consciente. Por que aquela música ali, por exemplo, olha só que loucura, falando de forró, falando de Nordeste, né? Vamos traçar uma conexão aqui com os modos gregos
tem um tipo de escala, né, um tipo de modo grego, que é o mixolídio, que ele tem uma característica assim, que se você escutar, por exemplo, eu vou colocar uma frase aqui, uma frase feita no modo mixolídio. O que isso te lembra? Nordeste, né? O mixolídio, por exemplo, o Nordeste, o mixolídio traz essa sensação. O Nordeste utilizou essa escala ali para passar uma textura que te diz, assim, te passa uma sensação até de lugar, né? Eu, por exemplo, às vezes quando eu escuto forró, cara, eu vou pro Nordeste sem estar lá, né? Tu consegue sentir ali que existe uma coisa muito forte ali, um sentimento muito forte, transmite uma emoção muito forte sobre a textura da música, né? E nesse caso, por exemplo, é uma coisa que já é muito antiga, só que foi feita daquele jeito no Nordeste. Por isso que a música regional ela é tão importante na construção da música popular, né? Ela deu origem, na verdade, a quase todos os gêneros hoje que a gente tem como gêneros populares que a gente mais conhece, né? O próprio rap, por exemplo, o hip hop, é música regional, oriunda das periferias, por exemplo, né? O rap tem origem norte-americana, né? Foi feito com essa primeira textura lá, né? E era música da periferia. Inclusive, normalmente os raps eles vêm carregados de muita crítica social, exatamente por isso, né? Porque é uma área marginalizada. Normalmente vem de uma região ali onde as pessoas têm menos recurso, né? E às vezes até o próprio gênero musical é massacrado por isso, não é aceito, por exemplo, no meio acadêmico. Ou até hoje, por exemplo, vários acadêmicos acreditam que rap não seja música. Isso para mim é um grande erro, na verdade. É um erro considerar que rap não é música, que funk não é música. Na verdade, para mim é expressão genuína. Veio ali direto da fonte, foi da principal fonte para mim, que é isso, música regional, né? Vamos começar a observar que música que vem de onde e por quê, né? Por que ela é feita dessa forma? Quais são os aspectos ali, até extra-musicais envolvidos naquilo ali? E, obviamente, com foco prático sempre em quais são os aspectos da construção da obra, né? Do arranjo, da composição, né? Por que ela é feita desse jeito? Então, mas é importante que vocês já observem a visão geral, já vai mudando a sua maneira de enxergar a música, né? A sua maneira de pensar na música, traçando novas conexões, na verdade, né? E buscando reconexões também com coisas que a gente já viveu, que a gente já sabe, né? Esse sentimento que tem em cada coisa, a gente vai buscar a reconexão, beleza?